consistentes na nossa escola. O nosso fazer teatral, a busca pelo ator criador que nós temos dentro da escola e os nossos espaços cênicos. Nós temos agora 5 teatros aqui na escola com características muito diferentes. E eu percebo que os nossos espetáculos, o nosso fazer teatral, ele vai se alterando e vai sendo instigado por esses ambientes. Então eu quis ir mais fundo. Eu tentei descobrir onde essa questão do espaço ficou mais ampliada e talvez mais até explosiva, dilatada, que saiu dessa questão da caixa teatral, que foi além da rua até, para outros ambientes que não teatrais. Então o que eu vou fazer agora no comecinho é para a lua até. Eu vou fazer uma retrospectiva com vocês, com algumas imagens sobre outros espaços cênicos. Eu vou lançar algumas frases para a gente já começar a discutir, que eu acho que vai ser o grande barato. A gente está trocando e está se perguntando mais talvez do que encontrando respostas. E vou também lançar perguntas para vocês, para que a gente possa fazer essa troca. Vou fazer então esse percurso, depois eu volto para cá para a gente fazer um bate-papo maior, tá? Mas mesmo com as imagens e com as frases, eu quero que vocês me interrompam, tá? Para que a gente possa ter um diálogo maior aí, certo? Então eu selecionei algumas imagens, que são imagens para que a gente faça essa trajetória, né? Acompanhe esse percurso aqui, pensando lá atrás, lá desde os gregos, né? Aqui. Vamos ler aqui, ó. Segundo a Annie Hübbersfeld, o espaço tem que ser visto e compreendido não tanto por uma relação com a ação, mas com uma realidade cênica autônoma. Vamos pensar sobre isso. Depois eu posso até voltar nessa frase, que acho que vamos pensando, como é que é isso, essa relação da ação numa realidade cênica autônoma? O que isso traz para vocês? Os espaços teatrais, né, as características do espaço teatral grego tinham um formato muito particular. E eu fico pensando, como será que era a condição do ator lá embaixo, né? Pequenininho, com toda essa plateia assistindo. E que necessidades esse ator tinha, que artifícios ele precisava ter na sua interpretação, na sua atuação, para ele conseguir atingir esse público. Né, aquela questão da máscara como amplificadora, a própria acústica desse espaço. Mas e a posição do ator? Será que o ator interpretava como a gente interpreta? Não. Não. Por que não? Pela dimensão que tinha de espaço, né? Olha, imagina, o último cara daquela fileira tinha que escutar o ator lá na frente, então era a acústica que o ator tinha que projetar, a voz era muito maior. Imagina, os teatros hoje em dia, né, são bem menores. Então, bem menores, né? Então tem essa questão da voz, das ações eram muito maiores, muito gigantes, o que a gente não precisa tanto hoje num palco italiano. Talvez num teatro de rua. Talvez um teatro de rua. Vocês concordam com isso? Será que assim, a gente não tem registro, né? Naquela época não tinha DVD, né? Não dava para gravar, a gente não sabe. Então a gente tem que imaginar, através das imagens e fotos, desses espaços, assim, como é que era o ator ali. Eu acho que dava eco aí, viu? Assim, projetar, a voz era diferente. Aí nesse espaço aí, porque é uma acústica diferente do que era no campo de futebol. Nossa, é diferente. Ela já é pensado como uma acústica, né? Mesmo em algum lugar assim parecido, você fala baixinho, escuta longe. Diz que tem um lugar, tem exatamente um ponto no palco central, que você chega ali e ele funciona como um microfone, né, que é o ponto do ator quando ele vai falar os textos maiores. Que é pensado o espaço cênico, né? Então tudo já a arquitetura pensou. E o ator tinha também que pensar. O papel desse ator era diferente do nosso papel atual.
Como é que seria para a gente ir lá fazer um personagem, né, grego? Não, você me corrige, mas eu acho que culturalmente é bem diferente. Por que se fazia teatro naquela época e por que se faz hoje? Acho que as intenções são totalmente outras. Né? Acho que naquela época tinha mais a ver com religiosidade, mais com o culto aos deuses. A atuação era, não tem como comparar. Até também tinha essa questão da religiosidade, do espaço em que as pessoas dançavam ali na região da orquestra, né, na frente do palco, em as questões religiosas, as canções e tudo se dava. Então tinha um movimento também diferente do grupo, né, do coro, que era muito importante. A gente foi perdendo essas questões e tendo outras, com certeza, sociopolíticas, culturais, religiosas também, né, que vão mudando esse caráter da atuação. E até do tamanho do espaço, né? Acho que isso é importante. E a ação era toda textual, né? Era muito mais a ação, o texto, tudo era contado através do texto e muito menos na ação do ator, relação de personagem. Isso. Não era personagem, né, na verdade. Então por isso vem essa estrutura, né? É preciso ser ouvido o texto, é preciso ser ouvido a ação através dessa história que está sendo dita, está sendo contada. E os textos eram muito mais longos, até eles voltavam a repetir frases passadas, porque isso era mais importante. Era o que era mais importante. Hoje a gente tem uma coisa da imagem, do corpo, né, que tem um diferencial. Aqui eu trouxe só, né, para lembrar aquela transição do teatro, né, que foi para Roma, dentro do Coliseu. Em cima tinha fechado, né, tinha esses fossos em que ficavam lá os leões, os cristãos estavam ali, às vezes para ser levados, né. O teatro ganhou uma dimensão outra, foi modificando aí também, né, a gente falou através da história. Aqui o Globe de Shakespeare. É muito importante este momento, porque a partir daqui do século XVI, a gente vai ter uma relação palco-plateia que vai se estabelecer e chegar nesse palco italiano que a gente tem hoje, palco-plateia. Daqui para frente, muitas salas vão ser construídas pensando nessa estrutura. E o público toma uma função de espectador, um tipo de espectador em que ele vê uma imagem e o ator vai mudando essa linguagem, vai aparecer a famosa quarta parede. Então acontece assim, deixa eu ver se mais pra frente, aqui, nessa mesmo, ainda tem esse envolvimento, né, a plateia ali vindo de cima, o jogo teatral, que esse ator tem que falar para todos os lados e todas as direções e se relacionar com uma plateia quase circular. Essa experiência a gente consegue resgatar quando a gente faz teatro de rua. A gente consegue resgatar essa situação de você ter espectadores aqui, em vários vetores, né? E o corpo do ator ganha uma outra dimensão também, talvez parecida com aquela do teatro grego, em alguns sentidos. Parecida com aquela dos atores das feiras, dos malabaristas, dos artistas de circo, que vão sendo cada vez mais levados para o palco. Então o ator passa não só a ter que falar bem um texto, ele também faz malabarismos, ele também faz mágica, ele tem todo um outro artefato na sua mise-en-scène, ele precisa dessas habilidades para entreter. Então o ator tinha que ganhar essa habilidade. Essa troca com os atores circenses foi muito forte no final da Idade Média e início da Renascença. Mônica, você falou da parte circense. O picadeiro, o circo, vem antes disso, desse estilo de teatro? Ou vem antes então ele
se baseou, esse formato foi baseado no circo. Porque o circo é bem parecido, porque você tem um palco central e uma plateia em volta numa arena fechada. Quando a gente fala de origem do circo, quando o Philip Astley, que foi o fundador do circo que a gente conhece hoje, ele era um militar da cavalaria, né? E aí ele montou o primeiro circo, o circo de cavalinhos que a gente conhece, e hoje nos parques tem o carrossel, né? Então o picadeiro é o espaço onde os cavalos treinavam as montarias, enfim. E aí que foi se tornando a formação do grupo em volta. Isso primeiro eram essas edições dos cavalos e dos cavaleiros. Aí um dia um cavaleiro que sabia fazer tinha alguma habilidade física, ele começou a fazer acrobacias em cima do cavalo. E isso foi entretendo mais o espectador. E aí ele começou a fazer, quase ia cair. E aí às vezes ele caía, ele tinha habilidade tal de cair e não se machucar. E aí vão nascendo os palhaços em cima dos cavalos. E aí o público vai cada vez mais se entretendo com isso e gostando de ver essas corridas de cavalo. Hoje a gente não tem mais cavalos no circo. Aliás, tem uma grande campanha de não ter mais animais, mas a essência está aqui, nesse picadeiro dos palhaços, das cavalarias. E aí você contracena com tudo em volta. É isso? Né? Beleza? Né? Aqui. Segundo a Anne, novamente, muitos modelos sobre o espaço teatral foram construídos a partir do olhar do espectador, o que implicaria uma visão geometrizante da cena. Outros, porém, foram construídos tomando como referencial a relação entre os atores, o que, segundo a autora, são mais difíceis de determinar. Vamos tentar entender um pouquinho isso. Acho que vou fazer uma parada aqui. Aqui eu volto a falar essa questão do palco italiano, que coloca o espectador como um observador do objeto cênico, como um quadro. A gente assiste um quadro em movimento. E deu um grande ênfase nesse período para as artes plásticas, as pinturas, os cenários. Então, essa relação fica uma geometria nesse sentido, do palco, a plateia que observa e assiste. Isso vai fechando e a gente vai chegando nessa relação do ator que trabalha com o outro e tem uma quarta parede. Modifica a interpretação que antes precisava se relacionar em todos os níveis. A atuação vai mudando. A atuação vai ganhando outras características. Acho que mais próximo do que a gente conhece, né, da nossa vivência. Alguns de vocês talvez já tenham tido experiências de fazer teatro de rua ou trabalhar com circo e trabalhar nesse palco italiano. Como é que fica a atuação de vocês nesses ambientes? O que modifica essencialmente? A atuação. A preocupação de atingir, quando você está na rua, você está preocupado em atingir aquele que está aqui, mas aquele que está aqui, então você precisa ficar rotacionando para não direcionar. Isso, é importante. A relação com o espectador, assim, eu fiz teatro de rua e você tem um contato muito próximo de quem está te assistindo. E eu tive casos de as pessoas entrarem em cena para interagir mesmo, porque principalmente na rua você trabalha com um público que não tem o contato com o teatro clássico.